Ai, ai. Isto vai começar bem. Então vá. Aliás, Já começou? exato, já começou, né? Portanto, Começou ótimo. eu estava a conduzir para aqui. Aham. Aliás, não estava a conduzir eu, estava a equipa de produção aqui do grande podcast. Estavas a ser conduzido. Exato. Tipo a chofer e tal. Eu estava a pensar, de 0 a 100 ou de 0 a 10, qual é a probabilidade de eu ser cancelado com este episódio? Mas a pergunta faço-te eu a ti, qual é que é a possibilidade? Não sei, assim, se formos falar de assuntos realmente, não vou dizer importantes, mas fraturantes, ou chama-lhe assim, qualquer coisa desse tipo, a probabilidade é 100%. É? Porque é, da minha experiência nas redes sociais, muitas vezes, quase todas as semanas, eu levo ou um castigo, ou shadowbanning, Nice. ou posts cancelados, podcasts cancelados, ainda agora tive, não é? Um podcast que eu faço para o Jornal Sol, Sim. tive um episódio que foi cancelado aqui há cerca de 2 semanas. Ok. Portanto, é isso. Podemos falar de coisas, se falarmos de coisas mais ligeiras, não quer dizer que não sejam importantes, atenção. Que eu acho que é como o Oscar Wilde dizia, só as pessoas superficiais é que acham as coisas superficiais. Mas se falarmos de coisas assim mais mundanas, a probabilidade é menor, mas menor. Ok. Não é não Não é inexistente. inexistente, Exato. mas... Ok, então vamos fazer que fique perto dos 100. Ok. Porque assim, senão não tem piada, Alright. né? Ok, mas antes, é assim, faço uma introdução. Então faz. Pá, quem? Joana Amaral Dias, idade, não interessa. Não, mas eu não tenho problema com a idade. Eu nasci em 1973, não tenho nenhum Pronto, problema. façam vocês as contas. Estou de 51 à data da gravação deste episódio. E agora temos aquela parte em que eu vou enumerar a lista enorme das tarefas que tu fazes no teu cotidiano. Ih, que seca, Tomás. Vá, tenho que fazer. Mas isto vai ser engraçado. Seca para as pessoas. Psicóloga clínica, Sim. comentadora, Aham. ex-deputada, não vou dizer o partido, escritora, influencer e tenho a certeza que nesta lista tudo esqueci-me de algo. Sim, então faltam várias coisas. Pronto. Mas são as mais importantes. Pronto. Então, algumas das mais importantes. Está aqui um highlight. Tenho 3 filhos, 2 cães, um marido. Isso também me ocupa bastante a vida. Alguma coisa assim super... Sou desportista. Uma coisa que nunca tenhas dito em nenhum podcast, queiras aqui dizer, que fazes ou sobre ti. Olha isso, não é uma coisa que eu falo muito, mas as pessoas que me acompanham nas redes sabem que isso é verdade. Sou desportista, portanto tiro 1 a 2 horas por dia, todos os dias. E fazes questão de fazer aquele story. E faço quase sempre, todos os dias para treinar. E considero isso absolutamente essencial para a minha saúde e até para a minha condição profissional, porque Certo. a minha profissão, uma das minhas atividades profissionais, como tu disseste, é ser psicóloga clínica e é uma profissão muito exigente do ponto de vista da nossa saúde. Temos de estar muito bem afinadinhos e muito bem alinhados para ajudar as outras pessoas, para servirmos os outros. Até porque claro. se não estiveres bem, não consegues fazer o bem por outros. E não... É evidente. Além de que, hoje em dia sabe-se que a atividade física é fundamental para a saúde global, não é só para a saúde muscular ou cardiovascular, é cerebral, é para todo o organismo. E, portanto, nós temos na minha clínica como prática política cotidiana convidar e aconselhar todos os pacientes a fazerem exercício físico. Portanto, não pode ser bem prega freito mas e eu faço mesmo exercício todos os dias. Ok, boa. Eu já fiz. Boa. É assim, eu próprio consigo dizer que isso é verdade, porque eu sigo a Joana nas redes e sei que isso é verdade. Mesmo em férias. Exato. Mesmo em férias. Sobretudo em férias, tenho mais tempo. Pois. Escreveste até uma coisa bonita há uns 2 dias atrás, que não sei o quê, estou de férias, mas não faço férias do desporto ou algo assim do género. Não me lembro exatamente. Sim, porque assim, se há coisa como que eu tinhas não dito. quero que tire férias é a minha saúde, não Até é? porque lá está, a disciplina é exatamente isso. Não é eu faço as coisas quando me apetece e quando estou de férias vou dispensá-las. Ou quando não, é fácil. é fazer as coisas mesmo quando não queremos fazer, fazemos. Sim. Eu, por acaso, tenho imenso gozo em fazer desporto, tenho Claro. prazer. Exato. Mas como todas as pessoas, até, sei lá, até o Ronaldo, não é? Sim. Há de haver dias que não lhe apetece sair da cama, Sim, ou exato. porque está calor, ou porque está cansado, ou porque se Certo. até mais tarde. Portanto, a disciplina é essencial e é exatamente isso, Tomás. Não é quando é fácil ou quando nos apetece. Isso não é É disciplina. combater a emoção. Exato. Disciplina é quando não nos apetece E fazemos. e fazemos, É não não é? sermos escravos emocionais. Exatamente, porque ir fazer porque nos apetece, bora jogar ténis com os amigos e não sei o quê, isso é fácil, não é? Num dia que está Claro. marcado e apetece e depois a seguir vão beber uma jola, não. É naquele dia que não te apetece mesmo ir treinar, por exemplo, ou vamos falar de outra coisa qualquer, de estudar, ou Sim, sim. nos cultivarmos de alguma forma,
aí é que é o tal investimento em nós próprios, a tal disciplina, é que a perseverança e a consistência que são necessárias, Exato. aí é que elas revelam. Mas eu não quero que a minha saúde tire férias, eu quero estar a férias, mas não quero que a minha saúde tire férias. Exato. E aquilo que nós sabemos hoje em dia, de todos os estudos, inclusivamente da neuropsicologia, é que o exercício é para ser diário, é que as vantagens que tu tiras, os benefícios que tu tiras em fazer exercício é para ele ser diário. Se tu deixas de fazer exercício, ao fim de poucos dias perdes a vantagem que tens em o fazer. Portanto, não dá para relaxar. É um bocado de compound interest, ou seja, Exatamente. é um bocado como a juros, ou seja, Isso. vais alavancando à medida que o tempo passa e não deve haver realmente esses intervalos de tempo. Joana, Yes. pergunta que eu quero te fazer. Então vá. O que é que define um relacionamento saudável? E aqui eu quero focar-me não tanto na questão da amizade, mais na questão amorosa, um relacionamento entre duas pessoas, um relacionamento carnal, pronto. Olha, o que quiser. sim, romântico, amoroso, Sim, não é? exato. Eu acho que tem que haver, em primeiro lugar, isto é bastante tendencioso da minha parte, porque eu sou uma pessoa que super preserva a minha autonomia, eu super preservo a minha autonomia Certo. e a minha liberdade. Era incapaz, sou casada e estou com o meu marido há mais de uma década, mas era incapaz de estar com alguém que não me deixasse fazer tudo aquilo que me dá na gana. Ok. Eu, portanto, acho mesmo, portanto, isto é um bocado, realmente, não deixo de estar a falar de mim, mas sem dúvida que nenhuma relação pode existir de uma forma salubre, saudável, se não houver respeito mútuo e um espaço para cada um. É assim, imagina, dois círculos que estão sobrepostos, tem uma parte que é comum, não é? Que podemos chamar o nós, e nessa parte do nós há que haver a construção de uma identidade própria, não é? Que casal é que é esse? Que identidade é que tem esse casal? É um casal que gosta de sair junto, é um casal que tem planos para o futuro, é um casal que não faz planos para o futuro, não é? Tem que haver uma identidade própria, mas depois tem que haver o espaço no resto do círculo que não está, que não é sobreponível, tem que haver espaço para o eu e para o tu, ou para o tu e para o eu, não é? E, portanto, tem que haver respeito para essa individualidade. Acho que isto é uma boa base para ter uma relação saudável. Ok. Não chega, claro, há outras coisas, mas acho que essas outras coisas estão muito distantes daquela ideia que se encontra, por exemplo, nos sites do dating, nos Bumbles ou nos Tinders, que é os gostos em comum. Acho que o resto não tem tanto a ver com gostos em comum, tem mais a ver com as pessoas serem complementares. Quanto mais complementares as pessoas forem, ou seja, quanto mais tiverem personalidades e atitudes perante a vida que se complementam, mais fácil é ter uma relação. É possível, na tua opinião, duas pessoas que têm um mindset diferente relacionado com dinheiro, relacionado com sucesso, relacionado com o que quer que seja, se o mindset for diferente, tu achas que é possível ter sucesso numa relação? Acho que é muito bom ter visões divergentes que sejam complementares, porque como em tudo da vida, Tomás, 1 mais 1 tem que ser igual a 3. Ou seja, quando se juntam duas coisas, elas têm que criar um terceiro diferente, têm que criar uma via alternativa, uma visão, uma perspectiva nova. Se tu estiveres sempre com alguém que pensa da mesma forma do que tu, e que vê a vida e que pensa as coisas do modo equivalente, o espaço para crescimento é muito atrofiado, é muito reduzido, certo. Não é? Portanto, pode ser engraçado, pode ser até narcisicamente compensatório, mas na verdade nunca vais estar a introduzir elementos de divergência e de crescimento. Portanto, se houver uma pessoa que pensa diferente de ti, imagina, pode ser, coisas desde investimento financeiro até à forma como se constrói o futuro, ou se vê o futuro, outra coisa qualquer, se tens uma pessoa que tem uma visão diferente de ti, se conseguirem chegar a uma plataforma de entendimento, não é, dialogante, é ótimo, porque vai surgir uma terceira coisa que é necessariamente mais rica, é um patamar superior do que aquelas duas perspectivas por si só isoladamente. Mas não sentes que o facto de ter uma mentalidade oposta não vai ali, ou seja, vai divergir a um certo ponto? Ou seja, um pensa de uma maneira, o outro pensa de outra, e vai haver às vezes várias questões no cotidiano em que vão de certa forma esbarrar um no outro. É não bom, sentes... esbarrar um no outro é bom. Gostas desse atrito? Não é questão de eu gostar, é mesmo uma questão de então estar sentes que isso provoca crescimento? Sim, provoca crescimento. Okay. Haver uma certa tensão. Provoca. Repara, Tomás, quando eu digo que uma relação complementar, não quero dizer que as pessoas sejam tão antagónicas assim, podem ser antagónicas, mas o primeiro passo que eu estava a dizer é ver respeito. Ou seja, se a outra pessoa tiver vontade de escutar o outro, considerar o ponto de vista do outro, né? Deixar-se penetrar, ser permeável ao ponto de vista do outro,
tem sempre a ganhar, não é? Porque Claro. se tiver uma visão monolítica, não é? Sempre quadrada, a Sim. pensar da mesma maneira, Certo. aí a probabilidade de falhar é muito superior, não Certo. é? É mais com esse pensamento que eu estou a ter, ou seja, há muitas pessoas que têm o seu mindset, são muito focadas e às vezes não deixam que Isso. visões exteriores perfurem aquela que é a Não, mentalidade isso não das pessoas. funciona. Aí não vai funciona. eventualmente haver um Isso não conflito. funciona. Tem que haver a tal respeito e abertura Certo. e até curiosidade, não é? Em saber como é que outra pessoa pensa. Exatamente. Chamava-lhe, na investigação, nós chamamos-lhe respectful curiosity, ou seja, uma curiosidade que respeita ao outro, não é invasiva, não é? Certo. Mas uma curiosidade pela maneira como o outro pensa, como o outro vê, que te vai permitir integrar aquilo que te interessa, não tem que ser tudo, mas aquilo que te interessa, que é desafiante no ponto de vista do outro, e tu, ao integrares essas coisas que são desafiantes, vais necessariamente crescer e também, ao encontrar, repara, ao ver as coisas de uma forma diferente, necessariamente encontras soluções diferentes que nunca tinhas antes considerado. Vai estar não é? desconfortável e no desconforto cresce. É também isso, não é? Ok, Mas ok. tem que haver sempre essa base realmente de respeito, não é? E de vontade de conhecer o outro e de ouvir o outro. Sem isso, não há relação, na verdade, não é? Não há relação e também não há esse crescimento. Ou seja, estás-te aqui a aliar um bocado na componente da comunicação. Dirias que a comunicação é, para além do respeito, é a base de uma relação. Sim, acho que E tem quando várias não há componentes. comunicação, não... Acho que crenças, estrutura e comunicação são as três componentes de uma relação. Crenças é aquilo que as pessoas partilham de, imagina que fazer o bem vale a pena, crenças sobre Ok. o mundo. Fazer o bem vale a pena, que ser solidário é um valor importante, que, sei lá, não é? Que segurança financeira é fundamental. Mas aí são E são aspectos crenças. relacionados muito à tua educação. Até porque são coisas que tu construíste em torno daquilo que te foi incutido enquanto tu eras Tu jovem. construíste quando era jovem ou que tu vais adquirindo, não é? Há Certo. pessoas que leem livros, ouvem podcasts. Certo. As crenças é algo que tu vais construindo à medida que vais desenvolvendo a tua personalidade e é uma coisa que tem todo o ciclo de vida, não é? Tem, Ok. De facto, tem muito impacto sempre em tudo, a nossa infância e a nossa juventude, mas as crenças vão sendo modeladas ao longo da vida, até pela nossa própria experiência de vida. Portanto, as relações têm sempre essa componente das crenças que são partilhadas, do tipo de estrutura que se constrói na relação. Imagina, há casais ou famílias, ou até essa cultura, até nas empresas, até na cultura organizacional se nota, mas, por exemplo, casais têm muita necessidade de estar muito tempo juntos. Há outros que não, Certo. que para eles é suficiente durante a semana ir mantendo contacto e ao fim de semana saírem, imagina. Portanto, a estrutura e depois a forma de comunicação, sim. Mas é importante comunicar isso, é importante dizer o que é Claro. que eu gosto, o que é que tu gostas e chegamos a um consenso Sem em dúvida. perceber. Comunicar sempre, Tomás, porque Mas assim, é o que não existe. a falar é que a gente se entende, como se costuma dizer, e a verdade. As pessoas têm que... Não procurar moldar-nos àquilo que é Não. o gosto do outro, porque eventualmente vai haver ou uma pessoa explode, ou uma pessoa... e depois revela-se o que é que realmente gosta e afinal não era aquilo que se pensava. Sim, acho que conversar é sempre fundamental e não haver tabus, e nem esses mitos, nem esses receios, as pessoas por aí simplesmente dizerem o que é que gostam, como é que se sentem, o que é que preferem, o que é que sonham, o que é que ambicionam, não é? E essa proximidade é fundamental, esse tipo de intimidade é fundamental. Esse é que é o cimento de uma relação, não é? E porquê é que... A intimidade, não digo que é 100%, não é tudo, mas é quase tudo. Certo. E porque, lá está, isto aqui é uma visão mais pessoal, porquê é que à medida que as relações vão avançando, a comunicação começa-se a tornar um pilar cada vez menos presente? Olha, eu não tenho essa experiência nem pessoal nem clínica. Acho que há relações que mantêm? Ao fim de 50 anos estão espetaculares e há Ok. relações que ao fim de 5 meses estão um desastre, não é? Ok. Ambulante. Eu acho que varia muito e há relações de facto felizes muito longas, muito longas. Eu ainda agora, nesta semana, estive a jantar com um casal amigo que conheci até em trabalho, são bastante mais velhos do que nós, já estão na casa dos 70, mas pronto, de facto começámos a trabalhar juntos e ficámos amigos. Vão fazer 50 anos de casados e têm uma relação espetacular, feliz. Nós E estamos a falar de gerações muito diferentes. Sim. Eu se calhar estou aqui a focar mais na minha geração, nas pessoas que têm neste momento os seus 18, 20, 25 anos. mas na tua geração, 18, 20 anos, não tem idade para ter relações longas. Ok. E ainda bem, porque eu acho que haver experiência também, as pessoas também, antes de se calhar de se comprometerem e antes de selar de facto essa vontade de construir uma coisa mais sólida ou mais longa, conhecerem-se, experimentarem, é fundamental.
fundamental, não é? Não há nada, a experiência humana é insubstituível, não há nada, não é? A gente não vale a pena dizer assim, não faças isso porque isso não é bom para ti, ou não vais por ali Sim. porque aquilo não é As favorável. pessoas têm experiência para realmente A saberem. experiência humana é mesmo importante e, portanto, uma pessoa de 18, 20, 25, 30 anos ter tido várias relações, vários namorados ou namoradas, isso é normal e é desejável, E não até é é? benéfico. Eu tenho muitas dúvidas sobre aquelas pessoas que também acontece, não é? Mas é raro, acho que Aquelas pessoas que se conhecem aos 16 anos, sim, não é? e ficam juntos. E ficam durante juntos a 10 vida toda. anos. Também há, Certo. como é evidente. No entanto, às vezes penso que o facto de só terem tido uma pessoa e só conhecerem aquela Claro. realidade, primeiro vai-lhes, pronto, ter uma visão muito curta Claro. daquilo que é uma relação. Claro. E depois, mais para a frente, de certa forma, vai-se notar essa. E fica sempre a dúvida, o que é que teria Certo. sido se exato. eu, E o que é que. se Pois, eu tivesse experimentado, se eu tivesse conhecido, se eu... existe Então, sempre aquela janela aberta que nunca foi. Claro, então explorada. acho que é melhor isso, é melhor as pessoas experimentarem, então, as pessoas estão numa faixa etária como a tua, acho que o melhor é terem experiências diferentes e conhecerem, saberem de facto como é que se sentem bem, aquilo que as move, que as desafia. Claro. Depois tem muito tempo para assentar, não é? Não há que ter pressa. A vida é longa, é curta, mas é longa. Boa. Diz-me uma coisa, que estamos aqui a falar sobre comunicação. Na tua ótica, consideras o silêncio também uma forma de comunicação? E se sim, de que forma é que devemos interpretá-lo? Olha, o silêncio não é só uma forma de comunicação, o silêncio é comunicação. É a comunicação. Não convém esquecer que nós somos o produto de milhões de anos de evolução humana, o Homo sapiens sapiens, mas a linguagem verbal, tal como nós a conhecemos, é uma coisa bastante recente, nesses milhões de anos de evolução, e não foi por causa disso que não evoluímos, não é? Certo. E não foi por causa disso que não comunicávamos, certamente. E, portanto, nós somos animais e comunicamos de formas não verbais, paraverbais, muito específicas e muito complexas e muito ricas. E depois também é preciso perceber outra coisa, Tomás, o cérebro é uma espécie de um fóssil vivo. Ou seja, o cérebro humano tem as várias camadas evolutivas. Tu tens, em qualquer cérebro humano, a camada dos répteis, das aves, dos mamíferos, dos primatas superiores, e depois tens o córtex pré-frontal, que é exclusivamente do Homo sapiens sapiens, é uma camada mais complexa, só se acaba de formar aos 20 e tal anos e que nos permite fazer os processos de tomada de decisão complexos. Certo. Ora, isso significa que nessas camadas todas, o cérebro do réptil ou do primata, nós não usávamos palavras. Ele está cá, nós portanto, não precisamos de palavras para comunicar. Ok. Comunicamos com gestos, com postura, com ritmo respiratório, comunicamos com o olhar, comunicamos de várias maneiras. E, aliás, é por isso que muitas vezes nós temos experiências de não falarmos com aquela pessoa, mas temos empatia, nunca conversámos com ela, ou há pessoas que descrevem experiências muito intensas de amor à primeira vista, e nunca conversaram com aquela pessoa, e Mas às a vezes é forma mesmo como assim. se olham e a forma como se posicionam e a forma de tudo. Como mexemos o corpo. Toda a energia envolvente, de certa forma, vai. Olha, por exemplo, agora na China, a China é o país campeão da videovigilância, e eles adotaram uma técnica de reconhecimento nas câmaras facial, mas também por causa das máscaras e daquilo tudo, às vezes o reconhecimento facial estava comprometido, até porque muitas vezes havia pessoas que estão só com as máscaras, depois põem óculos escuros, depois põem barretes ou bonés, então fica mais difícil fazer a identificação facial. Então há uma tecnologia que faz o reconhecimento das pessoas pela forma de andar, porque todos nós temos uma forma de andar totalmente específica. Ok. Tão específica e tão única como o nosso rosto. O nosso rosto, cada rosto é completamente único, não é? E completamente singular. A impressão digital também. Aliás, até os gêmeos monozigóticos, ou seja, até os gêmeos que têm um património genético igualzinho, cópia ali do DNA, todo igual. Tem impressão digital diferente, é extraordinário, não é? Certo, sim. E a maneira de andar também é diferente, ou seja, há esta tecnologia agora de reconhecer as pessoas pela maneira como elas andam, o que é extraordinário, não é? Porque isto já te aconteceu de certeza, é uma experiência acho que é mais ou menos universal, de ver lá alguém, o teu amigo ou o teu familiar ao fundo, não é? Sim. E não tens bem a certeza, e não conheces bem os traços do rosto, mas pela maneira de andar parece-me, ou Sim. não sei quantos, não é? Isso comunica. Isso comunica. Tudo. Comunica muita coisa. Informação essa que muitas vezes não é decifrada de uma forma consciente, pelo córtex pré-frontal, mas pelas tais camadas fossilizadas do cérebro, que nós não usamos conscientemente, mas que estão lá, são ativas e funcionais. É verdade. Pois realmente a comunicação não é apenas feita por palavras. Não, as palavras, há quem diga até que é um vírus, no sentido em que elas poluem a comunicação. Ui,
É interessante como integraste o tópico nem precisa dizer nada. O que é que eu queria falar contigo aqui? Eu tenho aqui um tópico um bocado mais real, que é a questão dos conflitos. E eu considero os conflitos algo que eu ainda agora por acaso usei esse termo, a questão dos escravos emocionais. O que é que eu digo com isto? Eu sinto que o conflito é muito ele à base de como é que nós nos sentimos e não da forma como nós pensamos. Ou seja, primeiro, antes de começar aqui o tópico, na tua opinião, deve-se evitar conflitos? Deve haver conflitos? E como é que uma pessoa pode evitar conflitos desnecessários? Ou seja, porque tu tens sim conflitos que às vezes devem acontecer e que uma pessoa deve chegar a um ponto de consenso, mas existem muitas vezes conflitos desnecessários que nem sequer deviam ocorrer. Na tua ótica, como é que isso pode acontecer? Tu fizeste a pergunta e deste a resposta. Os primeiros conflitos são inevitáveis, não é? Certo. Fazem parte da vida, não devem ser diabolizados nem mistificados. O conflito é uma parte inerente da vida em sociedade e do contacto entre seres humanos e entre animais também. Eu tenho deixado de ver uma série, não terminei, que é sobre chimpanzés numa selva e que eles fazem um trabalho espetacular porque filmaram durante muito tempo aquela comunidade de chimpanzés. Aliás, são 2 grupos de chimpanzés, volta e meia, conflituam entre eles, mas também há conflitos dentro de cada grupo, intragrupo, não só intergrupo, mas intergrupo. E realmente isso é uma das coisas que é fascinante observar, como o conflito faz progredir as coisas, não é? Clarifica as posições, quem é que manda aqui, quem é que é o guarda-costas, quem é que tem que apanhar a comida. É clarificador, por um lado, e é pacificador. Um conflito, quando corre bem, ele pacifica. Isto pode parecer paradoxal, mas é assim. Sim. Ok. Certo? Estou a refletir um bocado aquilo que disseste por acaso, porque faz sentido. Como é que disseste o conflito? É pacificador. Sim. Porque se for bem resolvido, vai chegar a um consenso e vai chegar à paz. Vai chegar à paz. Não sei se é um consenso, mas pelo menos é uma plataforma de entendimento em que as pessoas sabem qual é o seu lugar e o que é que esperam e o que é que devem fazer. Tu não vês que... Epá, assim, eu não queria nada pegar o caso da guerra, mas vamos pegar. Sim. Tu não vês que as guerras em si... ou seja, a guerra o que é? Um problema, certo? Existe solução para esse problema. Nós, se refletimos durante 1 hora sobre o problema, rapidamente conseguimos chegar a uma solução plausível. Sai. Porquê é que na tua ótica existe aquela... Será que é a vontade às vezes de não querer resolver o conflito? Porque se nós formos ver um problema, nós temos os weak problems, que são problemas enormes, como por exemplo a fome no mundo, Certo. que isso é realmente difícil de resolver. Mas se nós às vezes já olharmos para problemas no cotidiano, ou até mesmo um problema estrutural em Portugal, nós temos a solução para tal. Porquê que às vezes, e aqui eu sinto que é uma questão mais pessoal, porquê que às vezes as pessoas não se focam realmente em ter a solução, mas sim em que esse problema se torne maior? Olha, eu acho que muitas vezes interferem coisas como, por exemplo, interesses, não é? Ok. Imagina, num conflito bélico, seja o russo-ucraniano, ou israelo-palestiniano, ou outro, muitas vezes de permeio existem interesses, como o lobby armamentista, não é? Que não fazem querer que exista paz. Que lhes interessa haver mais guerra, não é? Se tu vives do conflito, se tu lucras com o conflito, é evidentemente que se és um empresário do sangue, não é? Que é o caso do lobby armamentista, interessa-te que exista conflito, não? E não que o conflito diminua. Portanto, depois há variáveis muito intrincadas, mas, na verdade, todos os problemas têm uma solução, até porque, como se costuma dizer na teoria da comunicação humana, nenhum sistema consegue engendrar um problema para o qual não tem solução, por definição. Se o seu problema é gerado no sistema, então porque o sistema tem solução para tal, não é? Pois, realmente faz sentido. Sim, evidente, não é? Faz sentido. E, portanto, à partida, sim, o problema, lá está, a questão é que pode haver há forças contrárias, adversas, que muitas vezes não querem resolver os problemas. Que não querem. Que não querem. Okay. Por mais que digam que querem, não é? Não quer dizer que dar a entender que quer. Podem dizer que eu quero muito paz, imagina, eu quero muito paz, mas não quero nada, não é? Certo. Porque tanto não quer que não pugna, não faz nada nesse sentido, não é? Pronto. Portanto, eu acho que todos os problemas, de facto, têm uma solução e também é uma frase feita, mas que é uma frase muito, muito importante, que é: o problema não é o problema é a solução para o problema. A partir do momento em que tu, como é que é? A partir do momento em que tu assumes que o problema existe, está metade resolvido, não é? Claro, é evidente. Uma coisa desse evidente. género. O que é que eu tenho aqui? Existe uma referência que eu, por acaso, uma vez sublinhei,
é um raciocínio lógico no livro do How to Win Friends and Influence People, do Dale Carnegie, Sei. certamente já deves ter lido. Sim, um hiper ultra clássico. Que toda a gente deve ler, é pá, a sério. Sabes que eu sinto que se as pessoas lessem aquele livro, meu Deus, eu acho que é o único livro... Mas muita gente lê aquele livro, Tomás. Aí, Aquele Joana, Tomás, tá aquele bem, Tomás é muita gente. Aquele Quantas livro é um pessoas- ultra best-seller. Está bem, quantas pessoas é que existem no mundo? 8 bilhões, 7,5. Quantas pessoas é que leram aquele livro? Sim, muita gente leu. Mas o que é muita gente? 10 milhões? Sim, 20 não, milhões? não sei. Não é sei nada. não sei quantas cópias vendeu, mas é ultra best-seller. Mas, Mas pronto, adiante, então. mas se muita gente lesse... Sim, era útil. Ok. E o que é que ele diz? Em algumas técnicas para lidar com desacordos. Vê se Sim. concordas com isto. Primeiro, Ou acolhe... se desacordo. Sim. E começamos aqui um conflito. Acolhe o desacordo. É o primeiro que ele diz. Quando um desacordo acontece, normalmente acaba por mudar a opinião de uma pessoa ou de ambos. Portanto, procura responder a desacordos, pois estes podem mudar a tua forma de pensar e até mesmo dar-te uma nova perspectiva de pensar. Segundo, calma. O nosso primeiro instinto durante um desacordo é o quê? É defendermos, retaliar. Mas calma, lembra-te que em certas situações existem partes em que deves ouvir e compreender o caso. Depois aqui, relacionado com calma, controla a tua atitude e o teu temperamento, que é o que muitas vezes não acontece. Verdade. A Assembleia da República é um excelente exemplo. Manter a paciência demonstra o verdadeiro caráter da pessoa. Quando sabe controlar as emoções, e não sermos escravos emocionais, conseguimos manter a neutralidade e desenvolver uma atitude de compreensão perante qualquer situação. Ouve primeiro. Se estiveres constantemente a interromper o teu dito adversário, irias criar uma situação de um pequeno desacordo, que poderá então escalar para uma grande discussão sem sentido. Portanto, ouve, analisa e só depois disso é que deves responder. Depois, procurar áreas de acordo, procurar então aqui pontos, ou seja, quando deixas o teu adversário ser ouvido e ouves tudo com atenção, a principal causa que vai acontecer é que ele realmente existem pontos que podem considerar corretos e isto cria também um sentimento de confiança entre ambos. Ser honesto, ou seja, isto aqui quase que enumerar como o manual de instruções de como reagir num conflito. Quando não concordas com um ponto mencionado do teu adversário, deves dizer abertamente que discordas dele, isso irá desarmar o ataque ao adversário e reduzir a sua defesa. Depois procurar refletir as ideias do adversário, dizer que realmente vamos pensar sobre isso, não dizer logo não, estás errado. Refletir, pensar e depois dar uma resposta. Agradecer, até porque se às vezes nós percebermos que o nosso adversário quer o melhor para nós e que ele está interessado em também chegar a um consenso, apenas ter uma perspectiva diferente pode ser benéfico para ambos os lados. E refletir. Às vezes podem não chegar a um consenso plausível no momento, às vezes o melhor é acalmar, chegar a um consenso numa outra altura, fazer um intervalo e ambos reavaliam os seus pontos de vista e ele faz o mesmo. Conclusão. Sim, existem discussões, mas essas podem ser realizadas de forma saudável e racional e não serem conduzidas por cabos emocionais. Ser compreensivo, controlar as tuas emoções e procura efetivamente chegar a pontos de acordo. E uma coisa, ter razão não vale de nada, confia. Até porque o programa aqui, como é que se chama? Tens razão. É assim, há um filósofo que diz: no jardim da razão não nascem flores. Ou seja, o ter razão não significa nada. Ou seja, não adianta nada para o progresso do que quer que seja. Há bocado estávamos a falar, inclusivamente... Sim, ou seja, para nada. O ego é um deserto. Exato. Há bocado estávamos a falar de relações e de que é que são alguns ingredientes fundamentais numa relação, inclusivamente num relacionamento romântico, e eu estava justamente a dizer que o facto de haver a possibilidade de integrar perspectivas diferentes e tu ouvires o outro, mesmo que o outro vai ter necessariamente uma forma diversa de ver as coisas do que tu, é excelente, porque é daí que vai haver crescimento e desenvolvimento. E é exatamente esses conselhos que ele dá, no como fazer amigos e influenciar pessoas, passa muito por aqui, não é? Que é, tenta ouvir o outro, em vez de ficar só à defensiva, de não, eu vejo as coisas assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. Tenta escutar, tenta dar algum espaço ao outro lado, tenta integrar a outra perspectiva. Porque, de facto, o só ter razão em si mesmo de pouco ou nada adianta, não é? É uma coisa muito momentânea, uma gratificação momentânea. É um deserto. Gosto dessa analogia. Morres sozinho com a razão. O que é que adianta ter razão? O ego é um deserto. Pois. Mais vale chegar a uma plataforma de entendimento, não é? Ok, meet me halfway, eu sei daqui, tu cedes ali, ok, eu realmente não consigo ver as coisas como tu, mas olha... Mas ao menos existe respeito, ao menos eu respeito a tua opinião, tu respeitas a minha, não andamos aqui numa...
Porque eu vejo muita coisa que é, as pessoas às vezes tentam impingir a opinião delas do outro, ou seja, pela boca afora do outro, para nada, do género. Se tu conseguires comunicar a tua ideia de forma a que eu a perceba, mas posso não concordar, mas ao menos percebo, Certo. então ao menos já fizeste o teu trabalho. Não, e é isso, e de certeza que vais crescer mais se conseguires ouvir o ponto de vista do outro. Porque o teu ponto de vista tu já ouviste. Exato. E se Tu já o ficares preso aí não conheces. cresces. Exatamente, já o conheces. Não vais evoluir, não vais progredir com ele. Agora, portanto, os conflitos, realmente acho que o abaixamento da tensão, o que ele recomenda aí, o abaixamento da tensão emocional e tentar haver uma postura mais diplomática é excelente. Nem sempre é possível, porque nós somos seres emotivos, não é? E, portanto, também é natural que exista, também não sei se gosto muito de uma perspectiva muito ascética e muito higienizada Certo. da condição humana, de que estamos todos em modo super nórdico, altamente civilizado e não saímos, não é? O mar está flat, não é? Não saímmo ali. Não, acho que haverá um bocado de sal nas coisas. Claro. E de emoção também ajuda a outra a compreender o nosso ponto de vista. Não é? Se a outra pessoa, se tu não imprimes um colorido emocional ao teu ponto de vista, e a outra pessoa também não percebe o que é realmente importante para ti, ou o que é que realmente te magoa. Não é só o que tu dizes, mas a forma também como Exatamente, portanto, eu acho que tem que haver colorido emocional. Não pode haver excessos, e um pequeno conselho que está aí pode passar despercebido, mas eu se calhar sublinharia, se está demasiado quente, se a coisa está demasiado a ferver, então é melhor parar e bora apanhar ar, dar um passeio de 10 minutos com o cão, voltar, porque se está demasiado quente não vale a pena, só está no estalar. Porque depois escala para outra coisa que já nem é falar sobre o assunto, é começar a trazer coisas do passado. É uma porcaria, lavar a roupa suja, não vale a pena. Então, mais vale baixar a tensão e de facto, às vezes sair da sala, ou do quarto, ou onde for, ou da sala de reuniões, não interessa. E dar ali um breakzinho para depois regressar com a cabeça um bocadinho mais desanuviada, ou às vezes continuar no dia a seguir, porque o travesseiro é bom aconselhar. Às vezes olha, hoje já é tarde, amanhã continuamos esta conversa. Também não é mau. Às vezes fugir da situação é importante. Se tiver um leão à tua frente, foge. Portanto, essa coisa de, é melhor, não, agora temos que ir até ao fim. Não, calma, não temos que ir até ao fim. Isto pode ser parcelar. Isto é uma negociação. É isso mesmo. Eu olho sempre para os conflitos, nós estamos sempre a vender-nos. Eu olho sempre que isto é uma negociação e o acordo não precisa de ser feito no momento, pode demorar uma semana, um mês. Claro. Duas perguntas, uma delas um bocado mais criativa. Tu aplicas isso na tua vida? Sim, eu tento aplicar. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Tento aplicar. Lá está. Tu vês em que certas situações é difícil para ti, mesmo tendo consciência disto, é difícil? Sim. Eu sou uma pessoa muito emotiva, muito, como é que eu tenho a dizer, estou sempre com as emoções à flor da pele, sou muito perceptiva e portanto tenho que fazer muitas vezes um exercício de, calma, tipo, respira, isto não é nada. Uma coisa que eu faço muito, com muita facilidade, também fui treinando e aprendendo, é uma coisa que estavas a dizer ao princípio desta fase da nossa conversa, que é separar um bocado o trigo do joio. Se é uma coisa que vale a pena chatear-me, não é? Tipo, pick your battles, se é uma coisa que vale a pena chatear-me, ok. Se vale a pena o conflito, se é uma coisa realmente importante para mim, ou para a minha família, ou para os meus valores e princípios, ok, eu regaço as mangas e tudo bem. Mas muitas vezes relativizo e penso, espera, isto aqui, quão importante é isto? Isto não é importante, não vale a pena eu perder tempo com isto, tenho coisas melhor para fazer, ou não vale a pena desgastar-me com isto. Então, sou bastante seletiva nos conflitos nos quais eu me envolvo. Mas quando me envolvo, Vais a fundo. Sou sanguínea, sou muito sanguínea, não é? Muito vermelha, não é? Estou sempre a mil. Mas também te queria dizer uma coisa, que assim, a minha experiência pessoal, eu não sou lobby armamentista, mas eu também vivo do conflito, no sentido em que uma parte da minha vida, da minha atividade profissional, são debates, e aí eu não estou lá para resolver conflitos, eu estou lá para ver quem é que debate melhor, não é? Que é outra coisa, não é? Ou seja, quem é que argumenta melhor, quem é que tem mais capacidade de introduzir coisas disruptivas na conversa, elementos que baralhem o teu adversário, etc. Portanto, eu nem sempre na minha vida, há uma parte da minha vida importante, não é? Os meus debates, que é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos, onde eu não quero resolver o conflito. Eu quero alimentar o conflito, não é? Porque é também... E não é só pelo espetáculo, não é? Porque a televisão é espetáculo, não é? O debate político também é espetáculo.
Não é só por isso, é porque da discussão nasce luz. Voltamos à questão Voltamos, exato. à cena do conflito, à importância do conflito. Sim. É mesmo do facto de poderes ter dois pontos de vista diferentes, às vezes antagónicos, que persistem ali. Não, eu digo que é azul, eu digo que é preto, eu digo que é azul por isto e por aquilo, não, eu digo que é E preto cria por novas aquilo. tonalidades. Exatamente, que tu de repente vais ver ali e vais-te posicionar de outra maneira. Sim, até porque lá está, a guerra, por mais cruel que seja e mais desumana, nós temos que durante a guerra muitas coisas se desenvolvem. E a Segunda Guerra Mundial foi exemplo disso. A segunda pergunta era, eu nunca fiz esta pergunta a ninguém, porquê que achas que o podcast Teu Nome Tens Razão? Não sei, se calhar é Nós porque... estamos aqui a falar sobre alguma coisa que realmente sugere... Se calhar, eu acho que se calhar tu escolheste esse nome porque, pode ser por muitas coisas, mas pode ser porque escolhes pessoas que consideras, ou gostas de ouvir, não é? Sim. Imagino que não vais escolher para o teu podcast pessoas que tu não valorizas o seu prisma. Então, pronto, tens razão. Não sei. Ok. É assim, é um bocado por aí, sim, está ligado e está um bocado relacionado com aquilo que nós estamos aqui a falar. Ou seja, se alguém vem para aqui e senta-se nessa cadeira e quer ter razão, eu pego em mim e dou-lhe os papéis e tomo a razão. Ou seja, eu literalmente entrego a razão. Porque o meu objetivo não é ter razão, como tu disseste. Claro. A razão, o ego é um deserto. Eu não me chego a lado nenhum. O que me interessa é a pessoa que está desse lado, ou eu ouvir, mesmo que a opinião seja diferente, e crescer com isso. Exatamente. Era um bocado por aí. Ou É seja, isso. tens razão. Também gosto. Eu gosto do quarto da confusão, não é? Aquela Sim. coisa que te diz, de repente, alguém te introduz uma maneira de pensar ou de ver o mundo que te faz questionar as tuas certezas. Claro. Faz-te, às vezes, até abalar as tuas convicções mais profundas. Eu gosto muito disso, adoro essa experiência. Muitas vezes, quando estão a discutir comigo, mesmo em debates políticos, às vezes até tenho pena, confesso-te, mais porque às vezes tenho pena quando acaba um debate e não me sinto desafiada, realmente desafiada, tenho pena, dá-me um amargo de boca, é triste, porque, sabes, lá está, parece que não cresceste nada com isso. Agora, Sim, ficaste volta ali- e meia, seja nos debates políticos, seja na minha vida pessoal, na minha relação, por exemplo, isso acontece muitas vezes, outra pessoa diz qualquer coisa que é uma maneira tão diferente de ver as coisas e tão inusitada para mim, que me obriga a rever algumas convicções. Eu adoro ouvir pessoas que me digam, não, tudo o que tu pensaste até agora deste assunto está mal, por isto, por aquilo e por aquilo outro. Isso realmente dá-me imensa pica e para mim isso é das coisas mais fascinantes, mais cativantes noutra pessoa, é ela de facto tirar-me o tapete debaixo dos pés. Eu nem vou tentar entrar em discussões contigo, porque sei que é. Olha, ainda agora estamos a falar em off e uma coisa que, aliás, até abordámos aqui a questão de ser cancelado e tudo mais. Opiniões mediáticas. Tu que és uma pessoa bastante controversa. Como é que uma pessoa consegue criar, se é que consegue criar um escudo para, de certa forma, lidar com o hate nas redes sociais? E aqui um bocado relacionado também com esta pergunta, como é que uma pessoa consegue desenvolver uma atitude e uma confiança forte para essa realidade? Olha, Tomás, assim, no meu caso, posso dizer que eu nunca fui para a televisão, para a política e para as redes sociais à procura de amor. Não é, deem-me palminhas. Deem-me palminhas, deem-me vestinhas. Vestinhas, ai, és tão linda, ai, és tão espertinha. Eu, amor, tenho arrotes acumuladas em casa. Pronto. E aí sim, aí quero ter isso e quero dar isso. Na área pública, eu vou, lá está, pelas ideias, pela contenda, pela discussão, pelos princípios, pelos ideais. E se é polémico ou se não é polémico, também não busco isso. Às vezes acontece. Certo. Acontece. Eu acho que isso a mim acontece muito. Eu acho que tem a ver um bocado por o meu amor à liberdade. Porque lá está, eu não estou a dar a minha opinião, seja lá em que fórum for, não interessa se é na CNN ou no meu Instagram, eu não estou a dar a opinião para as pessoas dizerem ela é tão espertinha, ou ela é tão culta, ou ela... Eu não quero ser bem amada, benquista na sociedade, eu não tenho essa ambição. Certo. Aliás, estou como Shakespeare, a reputação é a coisa mais fácil que tu arranjas mais injustamente e que também mais injustamente é destruída. Portanto, sim, eu não quero saber da reputação para nada. Não estou nada preocupada com o que os outros pensam de mim, nem estou preocupada com muito menos com o que os outros dizem de mim,
Porque lá sabes está, o teu valor. não vou buscar essa fonte não é essa fonte de autoestima, De eu não vou validação buscar externa. aí. Eu vou ao debate pelo prazer do debate. E lá está, porque gosto de ouvir a opinião dos outros, gosto de ser confrontada que os outros possam me dar alguma coisa diferente, etc. Portanto, eu não vou para ser amada, como eu te estava a dizer. Por isso, como é que se lida com o hate? Eu lido bem, eu não estou, tanto me faz ser. Não lidas? Exato, eu não quero ser, eu não estou lá por isso, é igual. Não é? Vão dizer mal de mim, vão dizer aquilo que o Maomé não disse do tocinho, quero lá eu saber. As pessoas não me conhecem, não é? Pois, exato. As pessoas veem nas redes sociais e veem na televisão aquilo que tu queres que eles vejam. Exatamente, como todos nós. Sim. Como todos nós. Nós, Agora, se um dos meus irmãos, não é? Eu tenho 4 irmãos. Se um dos meus irmãos me vier dizer que me odeia, não é? Um dos meus 3 filhos, sim, isso eu preocupo-me. claro. Óbvio. Isso aí. Porque Já nem durmo. Isso tem valor. Claro, isso A tem opinião valor. deles. A opinião dessas pessoas, dos meus melhores amigos, da minha família, isso tem muito valor para mim, mas muito valor e interessa-me saber, sim. Agora, pessoas que não me conhecem lado nenhum, eu quero saber aquilo que elas pensam sobre aquilo que eu disse. Não é? Se eu digo assim, por exemplo, acho incrível que o nosso orçamento para o desporto seja 0,04% do PIB, que é muito abaixo da União Europeia, como é que nós podemos ter medalhados, não é? Quando só se pensa em futebol e como é que podemos agora estar à espera de resultados nos Jogos Olímpicos se há um desinvestimento crónico na atividade esportiva? Se as pessoas assim vão lá dizer tens a mania que és boa, ou cala-te, falas tudo, ou vai lavar a boca, isso não me diz nada. Agora, se as pessoas quiserem argumentar, não é? Dizer assim, enganaste, não é 0,04%. Aí tu já... Aí, se me disserem, é 0,03%. Antigamente, isso já interessa-me, não é? Ou há países... Ou Ou há tu acrescentas países ou não? que têm menos investimento ainda em desporto, mas têm resultados melhores do que nossos. Olha aqui este caso. Não têm dinheiro, mas apostaram nesta medida assim assado. Isso interessa-me. Agora, se as pessoas vão para lá dizer coisas pessoais, não sei o quê, que não tem nada a ver com aquilo que eu estou a dizer, Vão vomitar os pensamentos que elas têm. Olha, Sobre Tomás, elas, nem é sobre ti. claro, as pessoas dizem muito mais sobre elas do que sobre mim. Na verdade, não tem nada a ver sobre ti. Não. É tudo sobre elas, não é? Apenas estão a usar a tua plataforma como... Todos nós, quando estamos a falar dos outros, estamos a falar de nós Estamos a mesmos, não refletir é? a nossa atitude, É óbvio que sim. Mas nas redes sociais isso acontece especialmente porque há um ecrã, não é? Que faz essa mediatização. Claro. Isso acontece facilmente. Mas, portanto, eu não ligo a isso. E se alguém está a chegar ao mundo da arena pública, não é? Às redes sociais, o conselho que eu dou, pá, se querem ser amados, arranjem pessoas que vos amem, mas na vossa vida pessoal, não é? Não vão nessa expectativa para a vida pública, porque a vida pública é áspera, é difícil nesse aspecto e não é o sítio certo. É isso. Epá, olha, eu gosto de hate, eu gosto de comentários a criticarem. Uma vez no TikTok fiz um vídeo, aquilo meio que viralizou, depois começaram bué comentários negativos, carradas. Eu peguei nos comentários e fui fazer vídeos a responder, a gozar. E depois Sim, esses vídeos sem graça. Epá, e eu estava tipo, pessoal, obrigado pelo comentário, obrigado pelo hate, continuem, ok, não parem, porque realmente está-me a ajudar aqui o algoritmo. Ou seja, eu quase que... É assim, lá está, isto também está relacionado com a atitude que eu tenho e com a confiança que eu tenho, que são importantes e que são É pilares. evidente. Pronto. Mas, ou seja, eu até ironizo a situação. Se alguém fala mal de mim, eu fico, ok, mas e o que é que eu tenho a ver com isso? Claro. Pá, se É estás isso. mal, unfollow, tchau. Exatamente, estás mal, muda-te. É um bocado por aí. Mas pronto. Voltando aqui aos relacionamentos e voltando aqui à comunicação, e estavas ainda agora a falar de Tinder e tudo mais, eu tenho aqui um bocado aquela visão de que o facto de ser tão fácil hoje em dia ter acesso às pessoas e ter comunicação com as pessoas, ou seja, eu em 1 minuto ou 2 consigo estar a falar com alguém que eu não conheço. Dirias que essa é uma das principais razões também pela qual relacionamentos ainda muito prematuros, mais da minha geração, não têm sucesso? É assim, o que eu acho é que o que é diferente não é a facilidade com que as pessoas se conhecem. Acho que havia outras maneiras, antigamente, as pessoas se conhecerem muito facilmente. Iam ao bailarico da aldeia, não é? Onde se juntavam as 20 aldeias à volta. Mas o acesso era tão fácil como é hoje? Eu acho que era fácil, era só feito de outra forma. Ok. O que eu acho que é realmente diferente hoje em dia é que nós temos vindo a perder, se calhar na tua geração mais, mas a partir da minha para baixo isso nota-se, até mais do que a minha para baixo, mas vá.
temos vindo a perder modos de sociabilidade. Esta coisa do ecrã permanentemente e da tela permanentemente tem-nos vindo a fazer baixar a nossa capacidade de nos relacionarmos com o outro. E de interação humana. Claro, ó Tomás, eu chego, por exemplo, à praia e vejo as pessoas na praia, agarradas aos telefones, famílias inteiras, grupos de amigos, miúdos, graúdos, lá está, pessoas da minha idade, pessoas da tua idade, agarrados ao telefone, estão na piscina a mesma coisa, chegas a um restaurante, está uma família com miúdos e com adultos, são todos cada um no seu... Portanto, ou seja, perde-se muita capacidade de interação, de relacionamento, de capacidade de integração de feedback, e isso prejudica muito as relações profundas, as relações com muita intimidade, as relações amorosas, precisam de muito tempo, precisam de muita dedicação, de muito investimento. Mas lá está. Isso não é compaginável com isso, por exemplo. Isso não existe. Ou seja, o facto das pessoas, às vezes, esse investimento é feito em dating apps e noutras pessoas, porque eu sinto que as pessoas, hoje em dia, primeiro fartam-se muito rápido. Ou seja, hoje estou com alguém, pá, esta pessoa afinal é uma ganda seca, pensa desta maneira, não sei o quê, não sei o que mais. Bem, vou ali ao Tinder, vou ali não sei o quê, pronto, já estou com outra. É um bocado, swipe, e andamos aqui um bocado neste baloiço emocional. É assim, isto é a minha opinião, vale o que vale, posso estar errado, não sei. Mas eu sinto que o facto de ser tão, as coisas são tão acessíveis, são tão já, é fast food. Eu não acho, estás a ver, eu acho que não tem bem a ver com a acessibilidade, porque é assim, não, porque lá está, é fácil encontrar alguém, o difícil é manter. Sim, mas lá está, eu acho que as pessoas não vão para manter, as pessoas vão para o hit de dopamina. Esta pessoa faz-me sentir assim, amanhã estou com outra, porque esta já não me faz sentir assim. Eu acho que é difícil, de facto, para as pessoas manterem uma relação longa. Sim. Ou mais longa, profunda, não é? Profunda. Essas questões todas da intimidade, da proximidade, da cumplicidade, isso são tudo coisas que é necessário tempo para construir, não é? Não é instantâneo, não basta juntar água e de repente as pessoas são super cúmplices e íntimas. Claro. E portanto, isso envolve coisas como tolerância à frustração, dedicação, comunicação, essas coisas que falámos hoje e que eu também acho que tem mais a ver com estes ritmos atualmente, nomeadamente com o tal ritmo do swipe left, swipe right, scroll, não sei o quê, que esses ritmos não são compagináveis com, de facto, a tranquilidade que é possível, que é importante, que é fundamental para construir uma relação profunda. Eu acho que tem mais a ver com isso. Okay. Porque na acessibilidade, eu acho que a acessibilidade sempre houve. Era de maneiras diferentes. Há 100 anos atrás era assim tão fácil então, como não era. Hoje? Era com os bailaricos. É? Vou confiar em ti. Eu acredito nisso, porque eu ouço muitas histórias e as pessoas passavam o ano todo a conhecerem outras pessoas nas festas das aldeias, nas festas religiosas, etc. E eram grandes Tinders, eram Tinders ao vivo e a cores. Olha, vi agora que tinha aqui uma questão que eu nem sabia. E eu lembro que nós falámos disto há 2 meses atrás, que eu disse que queria introduzir nesta conversa, que é, na tua opinião, as pessoas vivem? E eu até escrevi aqui, dar ênfase à palavra vivem. Vivem? É só esta pergunta, as pessoas vivem? Se as pessoas vivem. Não, eu acho que a maior parte das pessoas sobrevive. Obrigado. E nem sequer está consciente bem da oportunidade única e improvável que é estarmos vivos, não é? Porque o nascimento de qualquer um de nós é altamente improvável, estupidamente improvável. Portanto, tivemos todos uma paia do caraças estarmos aqui e a maior parte das pessoas está relativamente acomodado, ou relativamente anestesiado, ou dormente, ou zombie ou então tem muitos medos, não é? Do que é que as outras pessoas vão lá estar a dizer ou a pensar e escondem aquilo que pensam, aquilo que desejam. E muitas vezes eu tinha um amigo de família, amigo do meu pai, já faleceu, mas que era um médico que em Lisboa, um médico de uma certa elite lisboeta, que ia fazer uma espécie de extrema unção às pessoas, assim aos betos de Lisboa, aquelas pessoas que muitas vezes o hospital manda para casa porque já não há nada a fazer, então mais vale passarem os últimos dias em casa com os seus familiares do que só no hospital, onde a resposta já é zero. Muitas vezes vão para casa à morfina ou assim, não é? E pronto, para poderem estar com mais conforto em casa. Então esta pessoa, este médico, viu muitas pessoas a morrer em casa, não é? Ao longo da sua vida,
era isto basicamente o seu trabalho, e portanto ele viu muitas pessoas nos seus últimos minutos, no seu suspiro final, e este médico dizia sempre: Joana, eu nunca vi ninguém, na hora de partir, a dizer quem me dera ter trabalhado mais. Pois, aí parece-lhes que cai a ficha. Sempre ouvi dizer coisas como quem me dera não me ter preocupado tanto com o que os outros Quem me dera ter achavam, arriscado mais. quem me dera ter arriscado mais, Quem me quem me dera ter feito mais vezes o que me dava na gana e não aquilo que era suposto fazer ou que a sociedade incutiu. Portanto, isto é que é o comum na hora da morte, no leito da morte, e portanto acho que isso é uma boa lição de vida, não é? Quer dizer, portanto, acho que estar vivo é isso. Há muitas pessoas que já estão mortas em vida, não é? E que quando já estão a morrer é que acordam. Aí é que acordam, e aí agora, é que nasce. agora é que quero viver, agora é que já não tenho nenhuma oportunidade. Então, não, acho que há muitas pessoas que não vivem, sobrevivem ou paravivem, e estão assim naquele limbo, naquele purgatório, em vez de aproveitarem a tal oportunidade magistral que é isto de estarmos aqui no planeta. Ok, boa. Estou feliz de ter feito esta pergunta. Tu, qual é o teu maior sonho? O meu maior sonho? Queres que eu te dê a resposta banal ou queres que eu te dê a resposta... Quer que tens a resposta verdadeira? A verdadeira, ok. Não me interessa se é banal. Isso Não, imagina. Desde que seja verdadeira. A banal é aquela que eu acho que toda a gente diz da boca para fora, mas acho que é difícil e muita gente não a chega a ter, que é ser feliz. A verdadeira, isso por acaso é uma coisa que eu refleti há uns poucos meses, que é, eu quero chegar a um ponto da minha vida, que é um bocado até o que eu estou aqui a fazer, de certa forma agora contigo, que é ajudar o máximo de pessoas possíveis a mudar a mentalidade que têm atualmente. Eu sinto que as pessoas estão numa certa frequência e é preciso dar ali é preciso ali rodar para outra frequência para às vezes perceber as coisas como elas devem ser compreendidas. Até a própria questão de que estamos aqui a falar da questão da vida ser uma blessing e as pessoas não percebem isso. Portanto, mudar mentalidades, mudar atitudes, eu acho que é aquilo que eu realmente gostava de fazer. Agora é assim, um puto de 23 anos como eu ainda não tem experiência suficiente para dar aqui a mudar as vidas a ninguém. Pois não, mas vais adquirindo. Mas vou adquirindo, vou falando com a Joana Jamarais e tudo mais. Obrigada. E vou crescendo com isso. Mas sinto mesmo, sabes, o facto de eu próprio fazer este podcast é mesmo para isso. Isto não é para mim, isto não é para ti, isto é para as pessoas que estão aqui a ouvir. As pessoas que estão aqui a ouvir vão analisar o que estamos a dizer, vão crescer com isto. Sim, esperemos que sim, não é? E nem que seja um modesto contributo. Exatamente, ou seja, e vai tudo desde relações, como estamos aqui a falar, desde a literacia financeira, desde a forma de comunicação, desde a visão de ver o sucesso, que foi o episódio 1 deste podcast. Portanto, mudar o pensamento que as pessoas têm e a mentalidade para as coisas. Acho que esse é o principal. Agora, realmente, podes-me dizer, Tomás, ok, mas como é que tu sabes que isso é o teu como é que disseste o teu sonho? Não sei, tenho que viver para saber. Claro, e todos nós, não é? Exato. E às vezes os sonhos também mudam. Exato, também mudam. E nós mudamos. E não tem mal nenhum. Exato. Antes pelo contrário. Isso às vezes, numa altura sonhamos com umas coisas, depois com outras. E às vezes atingimos aquele sonho e queremos outro, às vezes não atingimos, mas também já não o queremos. Não há problema nenhum. Certo. Desde que nos permitamos a nós próprios sermos seres desejantes. Que eu acho que é isso que quando tu perguntas se nós estamos vivos, o que estás a perguntar é ainda desejamos. Okay. Não, ainda desejamos, ainda temos. Ainda queremos conquistar. Exatamente, ainda queremos conquistar porque lá está, o tal ritmo em que vivemos, ou os ecrãs, acho que estamos muito remetidos àquele papel passivo do espectador-consumidor, onde não há espaço para o desejo, para o querer, não é? Para a vontade, para as tais ganas. As pessoas consomem, mas não criam. Exatamente. É mesmo isso, não produzem. Não produzem, estão sempre na... Mas para produzir tu tens que querer, não é? Pois, tens de ter o desejo, onde é que está o desejo? Então acho que a tua pergunta é essa. E deve que dos comentários vão ser onde é que está a motivação, e o Tomás vem em baixo a dizer a motivação não existe, o que existe sim é a disciplina. É verdade, mas é verdade. E isto é uma coisa que eu tenho extrema dificuldade em dizer às pessoas, a motivação não existe. Não existe, motivação não existe. Pá, entendam isso. Isto não é fácil de perceber. Ou seja, o português é perceptível. Sabes que eu privei por questões pessoais, mas também até profissionais, privei com muitos artistas, e quando era bem mais nova,
E uma fantasia, não é, que está muitas vezes presente no imaginário social, é que os artistas estão à espera, não é, do momento de inspiração, não é, o pintor, o escritor, o realizador, no momento de inspiração para depois ir produzir. E descobri que a maior parte dos artistas, escritores, etc., não estão à espera de uma inspiração. Levantam-se às 6 da manhã, não é? Vão para a frente do computador, ou da máquina de escrever, ou do papel, depende, depois cada um tem o seu método, e estão ali na labuta, trabalha, não há motivação, amiguinhos. Há perseverança, há disciplina. Isso para mim foi muito interessante, exatamente, foi muito interessante perceber isso, porque eu acho que esta conversa da motivação atinge o seu pináculo, o seu expoente máximo na história dos artistas, não é? Que eles têm uma motivação divinal, que se chama inspiração. Inspiração. E não há nada disso, a maior parte deles, aqueles que são bons, não estão à espera de inspiração, eles fazem a sua própria inspiração, eles desejam a inspiração, eles trabalham para ter a inspiração. Não é? Escrevem, riscam, apagam, começam de novo. Tentam, falham, continuam. Exatamente, continuam, não é? Vão com os dedos de JP, matam-se a levantar. Isso é que é inspiração e motivação. É isso, Tomás. Obrigada por me teres convidado para o teu podcast. Tipo, acabámos. Tipo isso. Diz-me uma coisa. Voltando aqui à questão dos relacionamentos, /felicidade, isto aqui é um bocado uma análise mais pessoal que eu até fiz. Na tua ótica, tu sentes que existem muitos relacionamentos em que uma pessoa se alimenta daquilo que a outra lhe dá e que a pessoa não consegue ter felicidade própria. Quais é que são os sinais que uma pessoa pode ver em que se vê que está dependente emocionalmente de alguém? Bom, eu acho que a partir do momento em que tu não fazes as tuas próprias escolhas, não determinas as tuas opções, não pões em cima da mesa aquilo que tu queres, como é que queres, etc., e vais, por simplesmente, a reboque do outro para agradar, é um clássico. Um clássico. É um clássico. Um clássico. As pessoas querem agradar aos outros. Muitas vezes são pessoas muito fixes, muito porreiras, mas não são porreiras pelas próprias, não é? Pois, não têm self-love. Não têm. E têm muito medo de se revelarem que o outro não vai gostar. Então é mais fácil adaptarem-se, ajustarem-se ao outro, achando que assim, nessa camuflagem, vão ser amadas. E, enfim, é um disparate, mas acontece muito. Ou seja, tu estás dependente emocionalmente quando, por simplesmente, abdicas dos teus próprios gostos e das tuas próprias diferenças. Isso empobrece, lá está, a relação, como nós já falámos, mas, sobretudo, empobrece-te a ti, não é? Milhões. Ou seja, não existem boundaries no início. A pessoa está sempre abre-se a tudo, não há limites, faz o que a outra quer. Se a pessoa fizer isso desde o princípio, piora um pouco, não é? Porque os princípios, os inícios do que quer que seja na vida, marcam muito a forma como tudo o resto se vai desenvolver, não é? Certo. Portanto, é bom que as pessoas... Set the tone. Sim, é como num jogo de futebol. Eu costumo dar este exemplo, que é, se tu vais para um jogo Benfica-Porto e a meio aos 40 minutos queres mudar as regras, vai ser haver sempre uma das partes que se vai sentir lesada, não é? Que não vai gostar. Então é fixe que as regras estejam claras desde o princípio como é que as coisas funcionam. Mesmo que depois possa haver micro-ajustes durante o tempo em que as coisas decorrem. Mas as grandes regras, as grandes linhas de orientação têm que ser decididas antes da partida começar. Antes da partida começar. Pá, as tuas analogias são boas, meu Fónix. Pois, obrigada. Eu tenho que ser assim um dia, sabes? Para além de querer ajudar as pessoas, é ser uma Joana. Ok, com base nisso, quais é que são os perigos que podem acontecer quando nós vinculamos a nossa felicidade exclusivamente em alguém ou numa aprovação externa? Aqui é um bocado relacionado com o hate, nós estamos aqui ainda agora a falar. O maior perigo é que não vais ser feliz, não é? Isso é desde logo vais estar sempre dependente de algo. Então... Vais abdicar, por simplesmente, daquilo que... Vais abdicar da tua identidade, da tua personalidade, das tuas preferências, vais abdicar de ti próprio, portanto não vais ser feliz, mais cedo ou mais tarde vais culpar outra pessoa por isso, não é? Pela tua ausência de felicidade. Mais cedo ou mais tarde vais contaminar e intoxicar a relação com isso, portanto... E ser bonzinho, tem muito que se lhe diga. No outro dia havia uma coisa mesmo boa que eu tenho que dizer aqui. Weak messages create bad situations. Pois, claro. É literalmente isso. Agora fiz aqui. É verdade, concordo. Joana. Tomás.
qual é o melhor conselho que darias a um jovem de 23 anos? Antes de responderes, o conselho é numa ótica de daqui a 20 anos eu quero me lembrar desse conselho. Não é um conselho de não sei o quê, investe em Bitcoin, que não é um bom conselho. Investe em Bitcoin. Se quiseres, pensa, reflete, não sei se já tens a resposta. Não, Tomás, eu acho mesmo que até indo encontrar a nossa conversa, acho que o maior conselho que te posso dar a ti, a qualquer não precisa pessoa... ser a mim. É assim, sim, eu aqui qualquer digo, pessoa da tua idade. Certo. É fazeres aquilo que tu queres fazer, aquilo que tu queres experimentar e aquilo que tu queres fazer, que tens na tua cabeça, que é bom para ti fazeres, experimenta. Podes chegar à conclusão que afinal o caminho não era por ali, mas podes ter a certeza que se não experimentares, vais ficar sempre a achar que o caminho podia ter sido por ali. E o arrependimento é lixado. A frustração, o tal não é, o ressabiamento, o rancor, são coisas destrutivas da nossa felicidade. E, portanto, experimenta, faz, depois pode ser que concluas. Queres ser músico? Investe nisso. Queres ser piloto de F-16? Investe nisso. Quer que seja, não interessa. Portanto, escreve a tua própria história. Depois, a seguir, logo se vê como é que correu. Mas, pelo menos, tentaste. Acho que sem tentar, a desgraça está em não tentar. Aí, a catástrofe está em não tentar. Ter o medo de falhar, ter o medo de... falhar, vamos falhar sempre. Isso aí, Tomás. Toda a gente falha. Até o topo do topo falha, não é? Exato. O Elon Musk, ou o Ronaldo, não é? Ou a Simone Biles, todos falham. Olha, engraçado, eu por acaso depois destes episódios eu faço sempre aqui um título. Eu não dei título a este, eu já sabia o que é que queria falar, né? Mas eu não dei título a este episódio. Mas vais ser tu a dar o título. Tá bem. Portanto, com base naquilo que nós discutimos, qual é que é o nome deste episódio? O nome deste episódio é... Isso é original, eu sei que tu consegues. Escolhe-te a ti. É lá. Ok. Escolhe-te a ti. Isto não é ego, não é ego. É o anti-ego, é mesmo... há vários tipos de egoísmo, não é? E o escolhe-te a ti é o bom tipo de egoísmo. É escolhe-te a ti, faz primeiro por ti e o resto depois vais ver que acaba por acontecer. E eu escolhi muito bem, porque escolhi a Joana para ter esta conversa. Tão querido. A sério, obrigado mesmo. Nada, Tomás, foi um gosto falar contigo. Foi mesmo top. Eu normalmente levanto-me para concluir. Eu levanto-me, queres que eu faça aqui um teatro todo para acabar o episódio? Não é preciso. Não é preciso? Okay. Não. Subscrevam o canal, sigam o Tens Razão e já sabem, escolham-se a vocês.